Olá, queridos alunos e professores, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Matemática, sexto ano, Ensino Fundamental. Aqui com vocês, quem vos fala é o professor Emerson Marão e vamos ver o que nos aguarda para a nossa aula de hoje. A aula de número 76 traz como objeto de conhecimento, revisão e avaliação. Todo mundo pronto? Vamos dar início à nossa aula. Muito bem, agora que estamos de posse aí do nosso conteúdo da aula de hoje, vamos dar início aí à mesma, tornando aí com os tópicos mais significativos dessa nossa unidade. Então, o primeiro conteúdo aqui que nós vamos rever, certo? É o conteúdo de porcentagem. Então, qual é a sua definição? A porcentagem é uma razão cujo denominador é igual a 100 e indica uma comparação de uma parte com um todo. O símbolo porcento é usado para designar a porcentagem. Um valor em porcentagem pode ser expresso na forma de fração centesimal, com denominador igual a 100, ou como um numeral decimal, por exemplo. Então vejamos aqui. Nós temos, o número foi dado em forma de porcentagem. Então se nós temos aqui o número, 12%, significa que nós podemos representá-lo como uma fração cujo denominador é 100 e podemos pegar essa mesma fração centesimal e representá-la numa forma decimal, ou seja, nós vamos deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda e o número, certo, se torna, um número decimal. Então nós podemos, para efeito de cálculo, certo, caso a gente vá calcular uma porcentagem, nós podemos ter aí essas duas formas de trabalhar a representação percentual, ou numa fração centesimal ou numa fração decimal. Me acompanhe nesse exemplo. Exemplo aqui produzido pelo Centro de Mídias diz o seguinte, O preço do quilograma da carne de primeira passou de R$ 35,50 para R$ 38,90. Qual a taxa aproximada do percentual de aumento? Então, nesse caso aqui, nós vamos ter aqui que realizar uma aproximação. Já no comando da questão a gente identifica isso daqui. Aí temos as seguintes alternativas. Letra A, 9,48%. Letra B, 9,58%. Letra C, 9,68%. E letra D, 9,78%. Muito bem. Então, resolução, Para calcular a taxa percentual de aumento, vamos usar a seguinte expressão. Cálculo da taxa percentual vai ser igual à diferença entre o preço, inicial, o preço e o preço inicial multiplicado por 100. A gente pega isso daqui, vai dividir pelo preço inicial, onde a diferença do preço é o novo preço, inicial, ou seja, o preço inicial, o preço original, o preço logo antes do reajuste. Nesse caso, o preço inicial é de quanto? R$ 35,50 e o novo preço é R$ 38,90. Portanto, a diferença entre os preços é essa daqui, R$ 38,90 menos R$ 35,50. Pessoal, isso daqui não tem segredo, é uma diferença entre números decimais. Então pega aqui, quem vai ser o minuendo? É o 38,90, certo? Então vamos colocar aqui, 38,90 subtraído de quanto? Do preço original, Preço inicial. Qual é o preço inicial? R$ 35,50. Então vamos calcular essa diferença aqui. Então nós vamos ter, zero aqui, 9 menos 5, 4, certo?
8 menos 5, 3. 3 menos 3, 0. Então, a diferença é isso daqui, né? Também chamamos de variação de preço, né? Representado pelaquela letra grega lá, delta. Mas isso daí são cenas para um próximo capítulo. Beleza. Então, quem vai ser a taxa percentual? Pessoal, essa taxa aqui a gente vai calcular aqui, né? Vamos colocar aqui taxa, né, percentual, vai ser igual a essa diferença de preços, que é 3,40, certo? No caso aqui, isso daqui vai ser dividido pelo preço inicial, que é de quanto? 35,50, multiplicado por quanto? Por 100%. Então, toda vez que nós precisarmos calcular, né, a taxa de variação, quantos por cento aumentou determinado produto, a gente vai fazer isso daqui, né? Pega a diferença entre preços, calcula o que é a diferença. É o preço final menos o preço inicial. Qual foi o preço final? R$ 38,90. Qual o preço inicial? R$ 35,50. Calcula essa diferença. Calculamos quanto foi que deu essa diferença? R$ 3,40. Para calcular a taxa, pega essa diferença e divide pelo preço original, o preço inicial. E multiplica o resultado por 100. Então nós vamos ter aqui, ó. Então vou ter, olha só, o cálculo bonitinho aqui, né? 3,40 dividido por 35,50 multiplicado por 100. A gente pode fazer esse cálculo aqui, né, tranquilamente. Né? Vou multiplicar aqui para igualar as casas decimais, né? Ficaria 34 dividido por 355. Por quê? Né? Só vou ter que igualar as casas decimais, uma casa decimal aqui, uma casa decimal aqui. O zero não precisa contar. Então nós teríamos o quê? Ó? 34, certo? Dividido por quanto? Por 35,50. No caso aqui, como a gente multiplicou por 10, ficou igual a quanto? 355, né? Multipliquei o numerador e denominador por 10. Se o professor teria uma forma mais fácil de calcular isso daqui, a gente poderia também fazer isso diferente, né? Dividir tudo por frações decimais e centesimais. Mas vamos fazer por aqui, né? Como 34 não dá para dividir por 355, a gente acrescenta um zero no quociente e 0, vírgula. Aí eu vou ter, né? É 340, né? Ainda não vai dar para dividir. Aí vamos fazer o quê? Vamos acrescentar mais um zero no quociente. Vamos apagar ali do outro lado. 3.000, né? 4, 0, mais um zero. E mais um zero aqui no quociente. Agora sim. Dá para dividir, né? Então eu vou ter 3.400 dividido por 355. Então vai dar 9. 10 passa, 8 fica muito baixo. 9 vezes 5, 45, né? Vão 4. Aí eu vou ter 9 vezes 5, 45 com 4, 49, vão 4. 9 vezes 3, 27. 27 com 4, 31. Correto? Muito bem. Aí calculamos a diferença disso daqui. Aqui ficou valendo de 5, né? Prestou 10 menos 5, 5. Lá é 9, vai dar 0. 3 menos 1, 2. E aqui... Aí é a mesma história. Aqui para frente a gente não precisa mais colocar vírgula, né? Só acrescentar. Acrescenta o 0 aqui e calcula aqui. Então eu vou ter 2.050 dividido por 355. 5. Então eu vou ter 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 5, 25 com 2, 27, vão 2. 5 vezes 3, 15, com 2, 17. Correto. Aí eu vou ter 5, né? Aí ficou valendo de quanto? 4. Menos 7, vai ficar 14, né? Menos 7, 7. 9 menos 7, 2. 1 menos 1, 0. Aí o próximo número, 8, né? Só acrescentar, acrescenta o 0 aqui, né? Aí dá 8. Aí 8 vezes 5, 40. Vão 4.
8 vezes 5, 40. Com 4, 44. Vão 4. 8 vezes 3, 24. Com 4, 27. Então, nós vamos ter aqui, né? Subtraindo vai dar 10. Beleza. Como a gente só vai precisar trabalhar com duas casas decimais, porque nós vamos multiplicar isso por 100, certo? Por cento, para obtermos aí a nossa taxa percentual, a vírgula será deslocada duas casas para a direita. Então, nós vamos ter a vírgula que está aqui, vai passar para cá. Então, isso daqui vai ser aproximadamente, né, como está colocado lá, 9,58%. Então, essa é a nossa taxa aí, certo? Que corresponde lá a qual alternativa? Alternativa B. Então, só relembrando aí, como é que nós fazemos para calcular a taxa percentual? Anotem aí direitinho. Taxa percentual vai ser igual a quem? Ao preço final, né? Preço novo, ou subtraído do preço inicial, certo? Que é o preço antigo, preço novo menos o preço antigo. Dividido por quem? Pelo nosso preço antigo. Isso tudo aqui será multiplicado por quanto? 100%. Então, essa expressão aqui que usamos para calcularmos a variação percentual de aumento. Muito bem. Vamos para o nosso próximo exemplo. Exemplo de número 2, diz o seguinte, também aqui do Centro de Mídias. Olha, uma loja oferece uma TV no preço de 5.500, correto? Comprando à vista, ela fornece um desconto de 15%. Qual o valor do televisor com desconto? Bem, aqui, pessoal, a gente poderia fazer o seguinte, né? Calcular aqui o percentual e o resultado subtrair do preço. É uma alternativa, né? Se nós fôssemos calcular de cabeça, né? Quanto seria 10% de 5.500? A gente pegaria aí, né? Se fosse 5.000, seria 50. Seria uma alternativa. Por que os 10%? Porque eu sei que 10% é fácil de calcular, dá para calcular de cabeça, né? Vai dar 55. Aí multiplicaria isso daqui mais 5%. Qual é a metade de 5%? Já que 10% é 55, vai ser a metade, né? De 10%. 55 dividido por 2 dá... 55 dividido por 2 vai dar o quê? 27,5, né? Muito bem. Aí só ia somar isso daqui e subtrair do valor inicial. Porém, não vamos fazer isso de cabeça. Nós sabemos aqui que nós temos essas seguintes alternativas, né? Qual o valor do televisor com o desconto? Pessoal, vamos prestar muita atenção, porque aqui, ó, ele não quer saber qual foi a taxa de desconto, certo? Deseja-se saber qual vai ser o preço do televisor após o desconto. Então, muito cuidado com os distratores, certo? Então, temos aqui as alternativas. Letra A, R$ 825. Letra B, R$ 5.485. Letra C, R$ 4.675. E letra D, R$ 4.765. Resolução. Então, o desconto de 15% de 5.500 é calculado multiplicando o preço original pelo percentual de desconto. Aqui, essa multiplicação, ó, ela foi feita em forma decimal. Olha só, desconto é o 0,15 que multiplica 5.500. Gente, um artifício de cálculo que eu gosto muito de usar, certo? Quando estou trabalhando com números que são múltiplos de 10, né? Com números decimais. Como é que eu gosto de fazer isso? Faço da seguinte forma, ó. Se eu dividir aqui por 100, eu tenho que multiplicar o outro fator por 100 também. Mas como eu vou multiplicar por 100 aqui, certo? Basta deslocar a vírgula duas casas para a direita. Então, quem vai ser o nosso desconto? O nosso desconto vai ser igual. Quando eu multiplico esse número aqui por 100, ele passa a ser o quê? 15. Isso vai ser multiplicado
por esse número que foi dividido por 100. Quando eu divido por 100, eu só faço simplificar os zeros. Então vai ser o quê? 15 vezes 55. Então nós vamos ter isso daqui, né? 55 vezes 15. Ficou bem mais fácil de calcular, certo? 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 5, 25 com 2, 27. Como eu estou multiplicando por 1 aqui, é só repetir, né? Então aqui vai ficar 5 e aqui vai ficar 5. Então eu vou ter 5, certo? 7 mais 5, 12, vai 1. 1 vezes 2, né? Ou quer dizer, 1 mais 2, 3. 3 mais 5, 8. Olha aí, ó. 825. Aí a gente vai lá, né? Para a questão anterior, né? Aí a gente encontra logo aqui, ó, de cara a letra A. 825. Lembrando que o comando da questão, ele não quer saber o valor do desconto, e sim qual o valor do televisor com o desconto. Então o que é que nós temos que fazer? Vamos pegar aqui o valor do desconto, que já foi calculado, certo? Aí vamos fazer o quê? Agora basta subtrair o valor do desconto do preço original. Valor do televisor com o desconto. Qual é o preço original? R$ 5.500, menos o desconto que calculado foi igual a R$ 825. Né? Calculando essa diferença, né, vamos encontrar aí quem? Né? Esse valor aqui, ó, R$ 4.675, que de acordo com as nossas alternativas, né? Olha só, vamos pegar lá, né? 4.675. 4.675. Então, ó, a alternativa correta é a nossa letra C. Pessoal, uma outra forma de calcular isso daqui seria você, ao invés de trabalhar com o número decimal para facilitar, se você acha que é mais fácil, né? Você pode calcular o seguinte, né? Qual o valor, né, do desconto? Qual é a taxa de desconto? A taxa percentual do desconto vai ser quanto? Não é 15%? Olha só, é uma alternativa. Então, pega 15%, multiplica por quanto? Por 5.500, que é o nosso preço original. Só que a gente pode escrever também, que é uma outra forma de calcular, escrever também essa nossa taxa percentual em forma de fração centesimal. Isso também facilita muito o cálculo, ó. Então, quem é 15%? É a mesma coisa que 15 sobre 100. E isso vai ser multiplicado por quanto? Por 5.500. Ó, simplifica aqui, aqui e aqui, né? O número de zeros do numerador foi simplificado pela mesma quantidade de zeros que tinha no denominador. E passamos a ter o seguinte produto, ó. Quem vai ser a taxa percentual? A taxa percentual vai ser o quê, ó? 15 vezes o quê? 55. Vai chegar naquela mesma situação. Então você pode optar tanto de uma forma como de outra. Faça da forma que você se sentir mais seguro, né? Aí isso daqui nós já vimos, né? Nós já calculamos que deu quanto? 825. Para finalizar, pegamos o preço inicial, né? Qual o valor, né? Valor após o desconto? O valor vai ser igual ao preço original, que é quanto? 5.500, menos o valor do desconto, que é de quanto? 825. Calculando essa diferença, encontramos o seguinte valor, né? 4.675, né? O que corrobora com a alternativa correta, a alternativa C. Muito bem. Vamos agora, né? Olha aí, né? Resposta correta, né? O valor do televisor com o desconto de 15% é de 4.675. No caso aí, a nossa alternativa C. Muito bem. Então, nós podemos observar aí, né, que é possível desenvolver um problema de porcentagem de duas formas, né? Você pode desenvolver ou utilizando o número decimal ou número, né, de fração centesimal. Fica a critério de quem está desenvolvendo escolher um método que ele achar melhor, né, que ele se sinta mais seguro. E outra coisa, devemos prestar atenção no comando da questão, independente do conteúdo, porcentagem, tratamento da informação, geometria, prestar atenção na pergunta da questão, para não marcar
a alternativa incorreta, né? Um distrator que porventura esteja fazendo parte das alternativas da questão. Beleza, vamos continuando. Coleta de dados. Por definição, coletar dados, né, organizá-los e registrá-los é um processo essencial em muitos contextos, desde pesquisas científicas até gestão de negócios. Então aqui está uma definição detalhada para esse processo. Beleza? Então temos um exemplo aqui do Centro de Mídias, né, produzido aqui pelo Centro de Mídias, que diz o seguinte: ó, em uma comunidade pesqueira, foi realizada uma pesquisa sobre as técnicas de pescas praticadas pelos pescadores locais e obteve-se o seguinte resultado. Fonte autoral, isso daqui é uma situação fictícia. Foi colocada aí a seguinte informação, né? Que é chamado de tratamento da informação, é um indicador visual. Então, constatou-se que 12 pescadores utilizam pesca com malhadeira, certo? 8 pescadores utilizam, né, pesca com anzol e linha. E 5 pescadores utilizam a técnica de arpão. Já 15 pescadores usam pesca com tarrafa. Então, gente, quando a gente observa um indicador visual, né, a gente pode ver aqui que pode ser feitos vários comandos, né, dentro daquele único gráfico aqui. No caso, esse nosso gráfico aqui é um gráfico de coluna. Então, devemos prestar muita atenção no comando da nossa questão. O que diz o comando da nossa questão? Diz o seguinte: com base nas informações do gráfico, responda, letra A, quantos pescadores foram entrevistados? Letra B, quantos pescadores não utilizam a técnica de tarrafa e malhadeira? Muito bem. Se nós olharmos aqui, né, como é que nós podemos identificar aqui a quantidade de pescadores que participaram dessa entrevista ou que fazem parte da comunidade? Gente, é só somar aqui, ó. Quantos pescam com malhadeira? 12. Quantos pescam com anzolinha? 8. Quantos pescam de arpão? 5. E quantos pescam com tarrafa? 15. Então, somando isso daqui, né? 12 mais 8, 20. 15 mais 5, 20. 20 mais 20, 40. Então, a quantidade de pescadores entrevistados é igual a 40. Quantos não utilizam a técnica de pescar, né, tarrafa ou malhadeira? Que não utilizam, ó. Quem é que não utiliza técnica de tarrafa ou malhadeira? É quem pratica técnica de anzol e linha e arpão. Então, quantos vamos ter aqui, né, que não utilizam? São quantos que não utilizam, né? Então, quantos que não utilizam? 8 mais 5. Né? A gente vai ter que excluir esses daqui. Então, 8 mais 15, 13. Então, nós temos aqui, ó. Quantos pescadores, né, foram entrevistados? Então, nós temos aqui, né, o total. 8, 12 mais 8. 15 mais 5, foi feita a soma, obtivemos aqui quantos pescadores? Né? 40 pescadores. E na segunda, né, quantos pescadores não utilizam a técnica de tarrafa e malhadeira? Então não utiliza, sai tarrafa, sai malhadeira. Então sobrou quem? Anzol e linha e pesca e arpão. 8 mais 5, 13 pescadores. Beleza? Por isso que é importante sempre estar atento, bem atento no comando da questão, para não ter, né, o problema de cometer um equívoco e assinalar a alternativa errada. Muito bem? Queridos alunos, essa foi a nossa aula de revisão. Espero que tenham gostado e até a nossa próxima oportunidade.